Aleluia! Glória a Deus! Olhe para a pessoa que está perto de si e diga: que noite rica! Que noite maravilhosa! Gente, que noite de gente que trabalha. Vocês perceberam? Porque gente preguiçosa me irrita. Vocês também são assim? Sabe aquela pessoa preguiçosa que sempre procura obstáculo? Não, essa noite é de gente que acredita que vai dar certo sim. De gente que não vê a necessidade, mas se sente possibilidade. Você será possibilidade nas mãos do Senhor. Amém? Eu quero falar sobre profissão versus propósito. Amém? Profissão versus propósito. Por favor, abra comigo a sua Bíblia em Salmos 127. Tem uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Que noite maravilhosa. Me sinto muito útil estar aqui, meu Deus. Porque nós não somos acessórios na criação, amém? Somos vasos de serviço. Costumo dizer que nem todo vaso de decoração dá para o serviço, mas quase todo vaso de serviço dá para a decoração. E nós somos vasos de decoração. Salmo 127, leia comigo 2 versos. Começa dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos amados Ele o dá enquanto dormem. Senhor, continue a falar conosco nesse tempo. Nós te amamos e queremos aprender a te amar ainda mais. Por favor, continue conosco. Como é bom desfrutar da tua presença no nosso meio. Oh, Emmanuel, muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Profissão versus propósito. A nossa leitura, ela é muito sugestiva para a noite de hoje. E eu gosto da ideia de trabalharmos o propósito aqui com a possibilidade de compreender o que, como e para quê. O que eu devo fazer, como eu devo fazer e para que eu devo fazer. No para que encontramos a resposta para a reflexão que eu trago. E o salmista, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não fizer, em vão trabalham os que a edificam. Eu sou, como já disse, filha de pastores. E os meus pais não eram ricos, como eu disse. O meu pai deixou o reinado para poder conduzir um povo. Então ele aprendeu com a sua família os valores que não devem ser quebrados para multiplicar riquezas. Então nós não vivíamos como pobres, nós vivíamos com abundância, porque todas as vezes os meus pais confiaram em Deus, sendo Ele o dono da terra, e antes de lançar qualquer semente na terra, eles oravam pela terra. Eles compravam o terreno, oravam por essa terra, consagravam a terra no Senhor, e aí consagravam a terra ao Senhor, e aí eles criam verdadeiramente que o Senhor faria essa semente brotar. E de verdade, eles plantavam arroz, plantavam gergelim, plantavam trigo, plantavam milho, plantavam maçambala, a maçambala é um cereal natural, é um cereal nativo de Angola. E eu me lembro também dos meus pais orando por causa das filas que faziam na nossa porta, traziam pessoas doentes na nossa porta. Então às vezes meu pai orava, as pessoas ficavam curadas, às vezes as pessoas não ficavam curadas, ele tinha que ficar lá insistir a orar, e as pessoas diziam: pastor, enquanto o meu familiar não ficar curado, eu não saio daqui. Então meu pai foi forçado a ter noções de enfermagem. Então às vezes ele estava lá orando por um paracetamol, orando por uma amodiaquina, por um comprimido, e dizendo: Deus, é a última oportunidade, eu
o Senhor nos dá, nos ajuda e cura os irmãos que estão aqui, porque muita gente, ou então alguma coisa precisa acontecer, porque já não dá mais para colocar tanta gente doente aqui. E pasme você, Deus foi tão generoso, que o Senhor começou a curar pessoas e mais pessoas começaram a vir na nossa casa. Então meu pai precisou abrir uma farmácia para poder atender. Então alguns ele orava e outros ele cuidava com a farmácia que nós tínhamos. Então Deus é tão gracioso. A minha mãe plantava couves desde criança. Eu me lembro de ir à praça com a minha mãe vender couves. A praça é como uma feira, né? E o Senhor multiplicava. Todas as vezes antes de começar a vender, o Senhor vinha. Eu imagino como Deus é tão gracioso para aquelas pessoas que vão começar a fazer algo hoje, a partir de hoje, porque muitas vezes o que falta não é algo para fazer, mas é a atitude para ganhar a coragem de fazer acontecer. E hoje você recebeu oração nesse ato profético, vá começar, vá orar, vá começar, pequeno, mas comece, vá com tudo, tenha coragem, tenha atitude, tire da tua cabeça o que o Senhor já colocou, coloque no papel, faça acontecer e nunca se esqueça, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O contrário também prossegue. Se o Senhor edificar a casa, haverá sucesso, haverá multiplicação, haverá prosperidade, haverá abundância. Aleluia, porque é isso que o Senhor tem para nós. Em João 10:10 você vai perceber que o Senhor tem para nós vida e vida em abundância. O meu esposo, ele fez algumas formações, acrescendo a sua formação de política antes de entrar no ministério, antes de ser um pastor em missão integral, e ele trabalhava com mentoria estratégica em negócios. Na época nós estávamos a nos preparar para empreender e começamos a nossa escola, que é a RC Academia da Mulher. Nós começamos com 2 alunas. Hoje, graças a Deus, o Senhor tem sido tão generoso que na nossa escola temos turmas de 60, 300 até 850 alunas. 850 alunas. E 40% de tudo isso nós temos alimentado o nosso povo. E para mim isso não é privilégio. Todos os dias eu sinto que eu preciso fazer um pouco mais. Porque na verdade, há um tempo atrás, os Estados Unidos fez uma estatística e apresentaram algumas pessoas que ganharam um prêmio. Então 4 pessoas repartiram esse prêmio e era muito dinheiro. Então as pessoas que acompanharam os ganhadores do prêmio, desse dinheiro abastado, começaram a perceber que aquelas que gastaram dinheiro sozinhas, um tempo depois estavam infelizes, mas aquele que gastou partilhando estava tão feliz, e cada vez que ele partilhava sobrava, cada vez que ele partilhava sobrava, não ficou sem nada. Além de estar feliz, ele ainda tinha para ele e cada vez mais para dar. É como se cada vez que ele desse, algo era multiplicado, porque é isso que acontece com a matemática de Deus. Não é quanto você acumula que multiplica, é o quanto você partilha que multiplica. Eu vejo o empreendedor cristão como um embandeiro africano, também conhecido como baobá. Por favor, se puderem colocar para mim. Boa. Coloque aí para mim o baobá africano. É assim que eu vejo o empreendedor cristão. Quem é esse empreendedor e o que acontece com essa árvore? Você já deve ter visto. Tem algumas, inclusive, que eu pedi para colocarem, que tem algumas crianças à volta. Esse é o baobá africano, também conhecido por nós como embandeiro, e ele faz parte do cartão postal do nosso continente. Na verdade, existe algo muito especial. Essa árvore é uma árvore forte e muito alta. Ela é extremamente grossa. Você leva alguns minutos para dar a volta nela. Tem raízes internas que a sustentam por dentro. Atenção, é assim que eu observo na visão espiritual o empreendedor cristão. Forte, com raízes internas que o sustentam, porque ele não trabalha para si, ele trabalha para um propósito maior do que ele. Tem raízes externas também, que as pessoas usam para sentar.
essa aqui não tem ou podem ter tirado para colocar o jardim, porque elas são grandes, chegam a bater nessa altura mais ou menos. Então, essas raízes também são usadas para sentar. As suas folhas servem para fazer remédios, cosméticos. Os seus frutos servem para fazer suco, sorvetes, sobremesas. Dentro dela se abrigam animais, e aí onde guardam os seus alimentos também. Ela tem buracos dentro, e veja que por mais que ela tenha buracos dentro que parece uma cabana, ela continua indestrutível. Inclusive não precisa regá-la, ela mesma produz água para a sua sustentação. Tem várias outras funções, e por isso se tornou parte então do cartão postal africano. Agora, já o profissional, o profissional vive pelo pão. O profissional é um profissional mesmo, amém? Glória a Deus. Muito bem, é assim que eu enxergo quando nós falamos sobre empreender no Senhor. Profissão é para promover pão, já o propósito é para manter a vida. O baobá africano, a mucua, nós também chamamos de mucua, ou o imbondeiro, ele não produz apenas pão. Ele se mantém forte em todas as estações. E toda vez que você passa perto dele, ele tem algo para oferecer. Porque nele tudo se aproveita, nada se perde. Tudo se aproveita. Existem pestes no continente africano que a folha do imbondeiro cura. Então é assim que acontece quando você empreende em Deus, entendendo que Ele é a essência, Ele é a base de tudo. Tudo em você será usado para alguma coisa. Tudo em você será aproveitado. A sua mente, as suas ideias, as suas inspirações. E o Senhor é tão gracioso que aquilo que você pensou que era pequeno, o Senhor vai dizer: se você me colocar aí, se você colocar o meu poder e a minha grandeza, eu te enriquecerei na terra. Profissão é pão, propósito é chuva. Profissão é pão, propósito é chuva. E isso é tão poderoso porque a oração do empreendedor deve ser diferente. Não venda nada sem orar. Não abra nada sem orar. Não quebre os valores que te fizeram começar o que você vai começar. Não quebre, não importa quanto lucro tenha. Não quebre os valores que te fizeram começar. Não se corrompa no meio do caminho. Não se iluda com a quantidade de dinheiro. Ei, o empreendedor cristão não é controlado pelo dinheiro, porque ele controla aquilo que entra, porque sabe que o dinheiro serve o propósito. Aleluia! E aqui é importante nós não confundirmos propósito com profissão. Quero trabalhar isso agora com vocês. Por quê? Porque a profissão te dá suprimento para cumprir o propósito. A profissão é importante, mas por ela mesmo não adianta muita coisa. Mas quando você entende que o Senhor é aquele que te dá as ideias e você deve honrar o Senhor com os teus negócios. Ei, não é o quanto você fatura, é o quanto você preserva o teu coração, a tua essência e os teus valores enquanto você ganha dinheiro. Se você cair duro hoje, uma outra pessoa vai vender o que você vende, vai fazer o que você faz. Mas se você permanecer no Senhor e honrar os seus valores e princípios, tem pessoas que virão de longe para procurar o que você tem. Quem manda os clientes é Deus. Ele sabe onde eles estão. Vais começar, dobre o joelho, consagre a tua empresa. Vais começar, coloque louvor. Vais começar, declare que sim. Que talvez mesmo que você faça uma venda, vai substituir, vai abastecer os teus celeiros pelo resto do mês. Não é sobre a quantidade de clientes, mas é sobre a qualidade daquele que te levantou para empreender. Aleluia! A profissão surge de uma necessidade, mas o propósito é uma grande possibilidade para cumprir aquilo que o Senhor tem para você. Não olhe apenas para a necessidade, observe, veja a possibilidade.
Queridos, o dinheiro fortalece a missão. Onde tem grandes homens de Deus, tem grandes trabalhos. E onde tem grandes trabalhos para Deus, tem grandes gastos. Que para nós não são necessariamente gastos, mas investimento. Quando você gasta lá fora, não volta para ti. Quando você investe no reino, multiplica, volta para ti, transborda. E sempre você vai dizer: ai, não sei para que eu vou usar esse dinheiro. Essa frase é maravilhosa. Quando você falar essa frase, parabéns, você é uma pessoa de sucesso. Vou pedir autógrafo para você, meu querido. E é aqui onde entram os empreendedores que entendem que missões são a paixão de Deus. Você quer tocar o coração de Deus? Faça missões. Você quer ver Ele sorrir? Faça missões. Você quer arrancar um suspiro? Faça missões. Quer a linguagem de amor de Deus? É obediência. Quem faz missões atrai uma coisa de Deus. Você já imaginou Deus falando, para, não posso te amar assim. Você está, nossa, meu Deus, que filho é esse? Em quem me compraste, seu lindo? Aleluia! Tem dias que eu acordo e falo, o que é Deus? Está me elogiando, por quê? Porque estou te obedecendo demais, Senhor, está feliz? Isso é maravilhoso, porque se nós dizemos que somos filhos e amamos o nosso Pai, como já ouvimos ontem, precisamos começar a fazer aquilo que alegra o nosso Pai. Quem é pai aqui sabe que todo pai gosta quando o filho faz aquilo que o pai ama. O teu pai ama missões, e que bom que chegou a estação de missões para essa casa, e que bom que você faz parte dessa história. Aleluia! Queridos, as missões ativaram o Brasil. Então as missões vão curar os altares brasileiros. As missões ativaram o Brasil. Não me lembro na história do Brasil uma profecia sendo dito que os eventos assim são esses que ativaram missões. Mas eu me lembro de uma profecia que recai sobre essa nação, de que essa nação seria um dos maiores celeiros de missionários para o mundo. E você está dentro dessa profecia. Você está dentro, você é a tua empresa. Você é a tua empresa. Quer ser feliz? Faça o que o teu pai gosta. Aleluia! Os altares brasileiros precisam de cura. E a estratégia de Deus, que eu entendo da parte de Deus, são missões. E que bom que essa igreja já percebeu rapidamente. E por que missões? Porque enquanto nós fazemos missões, Deus nos muda. Enquanto você está a trabalhar, Deus te muda. Enquanto você está com a mão na massa, você é transformado. Enquanto você está com a mão na massa, você se torna útil. Não existe uma sensação melhor do que sentir-se útil. Não existe uma sensação melhor. Uma vez eu li uma frase que dizia: algumas pessoas são tão pobres que tudo que têm é dinheiro. O dinheiro é a última coisa que você tem que ter, meu querido. O dinheiro é uma parte. Ele é muito importante. E é muito importante. Por quê? Porque missões se definem a partir dos joelhos que se dobram, das mãos que se doam e dos pés que vão. Então é importante você fazer tudo isso. Agora, não entregue o teu dinheiro para missões por desencargo de consciência. Não entregue o teu dinheiro para se sentir melhor. Não entregue o teu dinheiro porque o pastor insistiu, a pastora insistiu, a tia Jo falou, a pastora Ruth ou um outro missionário. Não. Você não tem que sentir incomodado porque você viu as crianças sem camisa ou qualquer esse relato. Pergunta para a tia Jo como é que ela se tornou nessa bomba para o inferno. É colocando a mão na massa e conhecendo uma face de Deus que você só conhece quando você faz missões. Quando você faz missões, Deus foi o maior missionário que a história conhece. Você vai entregar o teu dinheiro, não porque você tem muito, mas porque o teu coração é leal àquele que primeiro te ajudou. Não é para limpar a sua consciência, não é para você dormir melhor. Você vai entregar porque você não tem como não entregar. Você não vai esperar ter mais para depois entregar, não. Você vai entregar porque Ele já te deu muito. Você vai entregar porque o teu coração já é dele. E quando o teu coração já é dele, você entende que tudo é dele, é para ele. Dá, não te dói. E se de vez em quando te doer, não tem problema. Entregaste uma oferta grande que está doendo. Louvado seja
vejo o nome do Senhor. Você está no bom caminho. Isso está te transformando para que o dinheiro não possa te controlar, mas para que você controle as riquezas que vêm, porque você é só mordomo. Recebeu do céu, passou. Recebeu do céu, entregou. Do céu, entregou. Recebeu do céu, entregou. Oh meu Deus, entregou. Recebeu do céu, entregou. Passa por você e nunca fica sem, porque você se torna fonte. Aleluia! Quando você vive o propósito, as lutas fazem sentido e os desafios são vencidos, porque tornam-se em oportunidades disfarçadas. Não veja os obstáculos para empreender como algo para recuar, mas uma oportunidade para romper em fé. Vão na tua casa te entrevistar e dizer: como você venceu? E por favor, vão te ligar para pedir mentoria. Você vai começar a dar curso. Porque você não recuou, porque você não desistiu e porque você levantou a cabeça e começou a trabalhar. Não dá tempo de fazer corpo mole, não dá tempo de pensar: ai, será? Só vai com tudo. Não pensa duas vezes. Quando Deus te mostrar o que tem que fazer. Lembro de uma filha nossa na igreja, e o meu esposo, ele tem uma capacidade muito grande de mostrar para as pessoas possibilidades para poderem resolver os seus próprios problemas. E eu lembro que enquanto ele ministrava, ele falava sobre as maldições da nação. Deuteronômio 28. Queridos, é impressionante, porque em Angola tem terras, isso não é só em Angola, mas no continente africano todo. Tem lugares, você planta a semente não brota. E agora eu entendo porque que os meus pais oravam, porque eles já sabiam disso. A terra está tão triste. E vocês viram a minha bandeira, os sinais da bandeira. O vermelho é o sangue, o preto é o sangue derramado durante a colonização, durante a escravidão. O preto é o luto pelas famílias perdidas durante as guerras. E aí a roda dentada, a união do povo. A katana, o símbolo de guerra e de luta do povo. E a estrela, a esperança do povo. Então, e você também sabe, eu preciso dizer que são tantos altares a deuses falsos levantados, e Deus tem destronado isso, e todos os dias você descobre uma potestade, mas outra potestade, e são várias tribos, são vários grupos étnicos. Só para você ter uma ideia, fala-se 47 dialetos em Angola. Eu não falo todos, eu falo apenas um e entendo o outro, ok? E então eu lembro que enquanto ele ministrava Deuteronômio 28, ele começou a falar das maldições da terra. E ele começou a dizer: a picanha no Brasil é mole, picanha em Angola é dura. A fruta no Brasil é doce, a fruta em Angola é amarga. Tem coisas que você pega a semente e joga aqui em qualquer lugar no teu quintal. Sabe, no teu quintal, pega, brota. Tem terrenos em Angola, você joga, a coisa não sai. As pessoas têm privadas, que para nós em Angola privada é pia. E a primeira vez que me disseram assim: por favor, pastora, pode colocar tigela na pia? Eu disse: Jesus, o que aconteceu com esse povo? Como assim colocar tigela na pia? Porque na minha cabeça estão me mandando colocar a tigela na privada. Porque em Angola a pia é privada. Para você ter uma ideia, tem privadas lá. A pessoa tem uma privada, a pessoa tem uma torneira. Era para entrar água, a água não vem. E ele começou a falar das maldições da nação, de uma maneira tão assustadora que nós nos vimos em Deuteronômio 28. E ele começou, eu me lembro que com a igreja nós nos levantamos e começamos a pedir perdão, começamos a quebrar, assim como Esdras, capítulo 9, Senhor nos perdoa, Senhor nos colocamos como sacrifício no teu altar, Senhor nós nos arrependemos, Senhor coloca pureza no nosso coração, Senhor nós erguemos o altar de adoração pura, de verdade, de intimidade. Deus derruba a corrupção, Deus faça isso, faça aquilo. Queridos, as torneiras começaram a funcionar. As sementes que lançamos depois desse dia no quintal, elas realmente brotaram. Porque não é sobre nós, é como o Senhor quer fazer. E isso é muito sério, porque chuvas, terras, empreendimentos, Deus é apaixonado por isso. Então quando você entende o propósito, pagar o preço é um prazer. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Plante mesmo, você vai colher. E quando você entende o propósito, você não para por causa do que te feriu. Você continua por causa de quem te curou. Você não para por quem te feriu, você para por quem
te curou primeiro. Você não ajuda porque você... Não. Você ajuda porque você foi tão amado, tão ajudado, que você não pode ficar parado. Ninguém mais nessa igreja vai ficar parado. Se ainda havia um que ficou parado, ninguém mais. Pouco ou muito, doendo ou não, você será parte dessa história. Queridos, nós não estamos... Essa igreja não está edificando paredes. São vidas. O melhor negócio que eu conheço é em vidas. Em vidas. Não importa o que dói, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ontem, hoje, amanhã. E quando você entende o propósito, você não deixa de fazer por causa de quem também não fez. Você profundamente faz por causa daquele que também já fez por você. Quando você entende o propósito, você tem as coisas, mas as coisas não te têm. A coisa mais bonita que eu amo. Ei, quando você ajudar, ajude mais, ajude de novo. Citaram o teu nome no cartaz, ajude de novo. Citaram o teu nome no vídeo, ajude de novo. Te chamaram para testemunhar, ajude mais. Não te chamaram, ninguém sabe que você deu a maior ajuda, continue ajudando. Você não ajuda para saberem que você ajudou. Você ajuda porque você foi tão ajudado que você não pode não ajudar. Porque ajudar te faz bem, ajudar te cura, ajudar te liberta, ajudar te faz feliz, ajudar te torna útil. Quando você entende o propósito, você se move na velocidade do Espírito. Porque todos os dias você é atualizado pelo céu. Atualize o teu negócio, atualize as ideias, atualize as propostas. Já é grande, pasme, pode multiplicar. Já é rico, pasme, pode acrescentar. Já fez muito, pasme, você pode fazer mais. Já doou bastante, acredite. Você pode dar aqueles 46 mil da jardinagem direto. E quando eu crescer, quero ser que nem você. Já liga para o pastor depois desse culto, tão rico e lindo desse jeito. Tenha coragem. Faz aquela ligação, faz. Faz a ligação, faz. Vai fazer. Quando você entende o propósito, nada nem ninguém te controla, ou te manipula, ou te chantageia, porque nada pode te separar daquele que te deu a ideia. Em algum momento você talvez pode fracassar. Creia, aquele que começou a boa obra, ele irá até o fim. Você não vai começar para fracassar. O Senhor vai te surpreender. Seja só fiel, seja só leal. Entregue tudo que tem que entregar, faça tudo que tem que fazer, obedeça, santifique, coma só o necessário. Não gasta o que não é seu. Não tem como não te abençoar o Senhor. Quando você entende o propósito, não importa quem se levanta da mesa, importa quem mantém a mesa. Não, tens que aplaudir mais, meu Deus. Não importa quem se levanta da mesa. Ai, perdi um contrato. Lembra de quem mantém a mesa? Em vão trabalha. Se o Senhor não edificar, em vão trabalha. Mas se o Senhor edificar, pode se levantar. Perdi um contrato, pastora. Perdi uma proposta. De quem veio a proposta? Vai falar com o dono dos cachorros. Vai falar com o dono de tudo. De quem veio a proposta? Veio do teu pai. E acredite, nem toda bênção é para você. Eu já contei a bênção do Lobotan. Não sei onde saiu esse sonho de ter Lobotan. E eu vou contar todas as vezes que o Espírito Santo me lembrar. Eu queria ter um Lobotan, nem sei para quê, gente. Essas coisas bestas que a gente pensa e quer às vezes. E de repente uma irmã disse: pastora, tem uma coisa para te entregar. Eu disse: querida, o quê? Ai, ela abriu o saco, era um Lobotan. Eu disse... Aí deu vontade de cantar aquele louvor. Me amas tanto. Não tem dia que dá vontade de cantar esse louvor? E de repente eu abro o Lobotan. O Lobotan é 35. Eu calço 37 e 38. Eu disse: Deus. Deus. O Lobotan é um sapato, gente. Gente, eu estou falando com gente rica. Tem gente que também não sabe o que é Lobotan. Fica tranquilo, não levante a mão agora. Não vou te expor. Fica tranquilo, está tudo certo, Deus é bom. Gente, tirou o sapato chamado Lobotan. É aquele que tem o fundo vermelho. Você já viu gente rica com esse sapato? Abriu o Lobotan, 35
não. Está brincando comigo, com as minhas emoções. Quis me fazer de vítima. Disse, Deus. Deus disse, se liga, Ruth. Você acha que eu vou te dar uma coisa para te tirar? E eu estava lá, colocando o pé. E a irmã coitada falando, coloca de novo, pastora. Acho que, ai meu Deus. E gente, é caro esse sapato, não dá para comprar 2 vezes na semana. Eu disse, ai. E estávamos lá nós duas, e uma tentando, ai pastora. Eu disse, irmã, para. O Espírito Santo soprou aqui, essa bênção não é tua. Essa é a hora que eu quero fazer chantagem com Deus. Senhor, o Senhor sabia que eu te pedi um Lobotan. Esse Lobotan veio comigo, eu é que não sei o que Deus fala. Para, reconheça a hora de entender quando a proposta não é para você, quando a bênção não é para você. Libera! E a irmã tentando colocar, mas pastora. E ele era importado. Eu disse assim, olha, o Espírito Santo acabou de me falar que essa bênção não é minha. Alguém que calça 35. Cura o meu orgulho. Meu Deus! Eu disse, tira ele daqui agora. Obrigada, muito obrigada. E eu não recebi o Lobotan. Graças a Deus não morri. Está tudo certo. Entenda quando a proposta não é para você. Às vezes o Senhor está trabalhando em você para que depois, através de você, algo muito maior aconteça. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes o Senhor não está permitindo aquela proposta para te dar livramento. Às vezes parece normal que você vai ganhar bastante coisa, só que às vezes estão envolvidas coisinhas. Não é só sobre o dinheiro, é sobre propósito. E eu quero caminhar para o final dessa ministração. Quando você entende o propósito, o seu trabalho sempre valerá apenas um dia de cada vez. Não tenha pressa de chegar. Você está em Deus, você está no centro da vontade de Deus, você está no bom caminho. Continue um dia de cada vez. Há um filósofo que diz, sucesso é aquilo que você faz um pouco todos os dias. Busque a excelência, aperfeiçoe, seja incrível com tudo. E às vezes, gente, eu admiro os vendedores brasileiros. Em Angola não é assim. Todo mundo de Angola que está assistindo ao vivo sabe. Não é calúnia. O meu filho diz, está me caluniando. Não estou caluniando, gente. Mas em Angola, julgam um cliente pelo que está vestindo. Aqui também? Tá feinho assim? A gente faz que nem a tia Jo. Não tem cara de empresária. As senhoras estão vendendo, fala, escolhe rápido. Vai comprar mesmo? Vai experimentar mesmo? Vai levar mesmo? No Brasil não, meu Deus. Entra. Meu Deus! Parece que você estava sendo aguardado. Entra. Ah, esse não coube? Só um pouquinho. Tem uma outra cor. Só um pouquinho. Fulano, traga para mim aquele sapato 37 do estoque. Traga o vermelho também. Já pega o branco. Já pega o não sei o quê. A senhora quer um chá? E vai receber um café? Meu Deus! Agora você entendeu por que muita mulher que está com problema emocional vai fazer o quê? Vai comprar. Não é por causa das peças. É por causa do amor que ela recebe lá na loja. Mulher, não aplauda não. Para de gastar o dinheiro do seu marido. Devolve esse cartão para ele. Devolve esse cartão. Para de gracinha. Para de gastar coisa. E outra coisa, dívidas. As dívidas são malditas. Gente, toda dívida, você tem que pagar toda a dívida. Não comece nada com dívida, porque Deus não constrói nada por cima de entulho. Aleluia! Vai começar um negócio, começa bem, começa em paz, começa com alegria. Já começa sem sono, daqui a pouco está tomando remédio, porque... glória a Deus! Você está entendendo a palavra de Deus? Aleluia! Quando você entende o propósito, quem faz a tua agenda é Deus. Você não anda à toa, não fala à toa, não aceita tudo, não come à toa, não concorda à toa, porque você sabe que a tua empresa ou o teu negócio, o teu empreendimento é só um disfarce. Você é um missionário a serviço do reino. O teu empreendimento é um disfarce. Parece que você é empresário, coisa nenhuma. Você é dos serviços secretos do céu. Aleluia! Quando você entende o propósito, você não investe só para acumular mais e continuar no topo dos que têm mais. Cada centavo teu cumpre um propósito, porque tudo é do Senhor, tudo é do Senhor, tudo vem dele. Quando você entende o propósito, você sabe que a missão é maior que o missionário.
Não é sobre o quanto você deu, é sobre o quanto que você deu te mudou. Sobre o quanto você deu te transformou. Isso é maravilhoso. Então, para você o vocabulário é: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tudo que eu tenho é do meu Pai, tudo que eu tenho. A vinha do meu Senhor está disponível para Ele. A vinha do meu Senhor está disponível para Ele. Quando você entende o propósito, a distância não se torna problema. Porque você caminha com a presença da meta. Aleluia. Quando você entende o propósito, não precisa te convencer toda hora sobre o que você precisa fazer. Porque você já sabe, porque você começou nele, com ele e para ele. Então, às vezes, nem falaram, você já levantou. Aonde? Passo o cartão? Quanto entrego? Como eu faço? Quem precisa? E tudo mais. Agora, deixa eu dizer algo muito lindo para você. Deixa eu dizer algo bem especial para ti. Às vezes você vai entregar o seu dinheiro. Mas às vezes você terá que também dar uma espiadinha, só para ver como é. E eu te garanto, essa brincadeira é viciante. Você vai uma, vai voltar duas, vai voltar três. Porque quando você entende o propósito, você não se contenta em não frutificar, em não multiplicar, em não transbordar, pois isso se torna a essência da sua vida. Quando você entende o propósito, você trabalha pouco e ganha muito. Quem já entendeu já está glorificando. Meu Deus. Você vai trabalhar pouco e ganhar. Porque aos seus dá enquanto... Me lembro de uma vez que eu estava grávida, nível de estrogênio altíssimo. E eu dirigi para fazer atendimentos pastorais com até quase 9 meses. Minha barriga desse tamanho, batendo no volante. Eu dirigindo para ir fazer atendimento pastoral na igreja. E eu me lembro que num desses dias, enquanto voltava do atendimento, eu deitei na cama, estava tanto calor. Na gravidez do Mahat, meu caçula. Tanto calor. E eu disse: Deus, não consigo ficar sentada agora à frente da câmera para fazer a mentoria. Era uma aluna do Canadá. E eu estava lá deitada, e ela falando: então, pastora, eu, sim, e cruzava a perna, e estava lá no ar fresco. Eu disse: meu Deus, o Salmo 127 faz sentido agora. Aos seus dá enquanto dormem. Você vai trabalhar pouco e ganhar muito, se você entender o propósito pelo qual você faz o que você faz. Não tem como o Senhor não te prosperar. Os outros viverão em crise, faturarão um pouco, mas você, porque confiou o que é seu ao Senhor. Ninguém está vendendo, mas não para de entrar cliente para você. Está todo mundo a reclamar, mas não para de vender. Você fica até com vergonha de contar tudo, porque tanto que Deus está fazendo. Porque para quem está em Cristo não há crise. E nós, enquanto obedecermos e santificamos, estamos em Cristo e nunca em crise. Diga comigo: eu estou em Cristo e jamais em crise. Eu repreendo toda crise na sua vida em nome de Jesus, porque você permanecerá em Cristo e você vai voar assim em nome de Jesus. Aleluia. Coloque as tuas mãos assim. Olhe para elas. Diga: Senhor Jesus, além do que eu já sou, e do que eu faço, e do que eu já dou, o que mais eu posso fazer? Continue olhando para as tuas mãos. Mãos falam de trabalho. Mãos falam de força. Mãos falam de multiplicação. Mãos falam de estratégia. Mãos falam de conquista. A Bíblia diz que tudo que você tocar com a palma das tuas mãos, e a partir de hoje, em nome de Jesus, até aquilo que você já tinha segurado e parece que não aconteceu, não fluiu, não vingou, vai vingar em nome de Jesus. Assim como aquela semente que nós jogamos naquele quintal na igreja e brotou. Você vai tocar nas coisas e elas vão brotar, elas vão crescer.
Em nome de Jesus. Ore pelas tuas mãos. Ore para tudo que vai entrar. Ore para tudo que vai entrar. Ore para tudo que vai entrar. Tire assim 1 minuto. Ore para tudo que vai entrar. Ore para tudo que já entrou. Ore para tudo que precisa entrar. Esse é o teu momento. Não ore para outro lugar. Espírito Santo, cada mão, Senhor, cada mão, Senhor, cada mão, cada mão, cada mão, cada mão, o que tem que entrar, a sua dívida será paga em nome de Jesus. Você não ficará doente por causa do que ainda tem que pagar, a sua dívida será paga em nome de Jesus. Todos os pendentes serão resolvidos, tudo aquilo que falta vai entrar, será quitado. O Senhor irá te abençoar com graça. Em nome de Jesus. Eu abençoo as tuas mãos. Olha para mim. Eu abençoo as tuas mãos. Aleluia. Eu abençoo as tuas mãos. E eu declaro que mais do Senhor virá sobre você, sobre a tua casa, sobre os teus empreendimentos, sobre as tuas doações. Não pare. Continue, porque aquele que começou ainda vai te surpreender em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo para frutificar, te abençoo para multiplicar, te abençoo para transbordar. Aleluia. Diga comigo, Senhor Jesus, conta comigo e com a minha família e com os meus empreendimentos para avançar o teu reino na terra. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aplauda mesmo. Aleluia.